Salmos capítulo 31, versículo 12, diz assim, pessoal: estou esquecido no coração deles, como morto, sou como um vaso quebrado. Então aqui o Davi está dizendo: estou esquecido no coração deles, como morto, sou como um vaso quebrado. Então Davi naquele momento estava se sentindo, esquecido por muitas pessoas, como por alguns familiares também. Nós vamos ver se um dia aconteceu isso com ele também. Talvez seja o seu caso. Talvez você diz: pastor, estou esquecido no coração da minha família, estou esquecido no coração da pessoa lá no meu trabalho, no meu encarregado, estou esquecido, ninguém se lembra de mim. Mas eu quero te dizer que Deus se lembra. Amém, pessoal? Eu vou te dar alguns exemplos aqui que vai te ajudar bastante. Vamos para Eclesiastes capítulo 9, vamos lá. Você está em Salmos, depois é Provérbios, depois é Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 9. O versículo é 13. 9, 13. Diz assim: também vi sabedoria debaixo do sol, que foi para mim grande. Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens, e veio contra ela um grande rei, e a cercou, e levantou contra ela grandes tranqueiras. E vivia nela um sábio pobre, que livrou aquela cidade pela sua sabedoria, e ninguém se lembrava daquele pobre homem. Olha o versículo 16. Então disse eu: melhor é a sabedoria do que a força, ainda que a sabedoria do pobre foi desprezada, e as suas palavras não foram ouvidas. Então aqui está falando a respeito de um homem pobre, mas sábio, que livrou a cidade de uma grande destruição. Um certo rei foi até aquela cidade, cercou aquela cidade com seu grande exército. Aquela cidade havia poucos homens, e diz a palavra que aquele pobre sábio, lembre-se disso, pobre sábio, livrou aquela cidade. Não foi nenhum poderoso, não foi nenhuma pessoa que foi lá, exceto esse homem, para livrar aquela cidade. Só que esse homem, ele foi esquecido. As pessoas esqueceram do livramento que ele fez, desprezaram a sua sabedoria. Mas o Salomão até ficou maravilhado e disse: melhor é a sabedoria do que a força. E é verdade, pessoal. Às vezes a pessoa quer usar de força. A pessoa quer usar de força para quê? Para brigar, para forçar uma situação. Não. Use de sabedoria, que você vai conseguir vários livramentos, você vai conseguir evitar conflitos, você vai ter paz. Vou dar um exemplo aqui, é verídico que eu vou falar para vocês. Parece piada, mas não é. Eu conheci um pastor, e ele estava numa certa igreja, e essa igreja estava reformando, e ele me contou isso. E ele começou a dormir nessa igreja, até ficar pronto. E nessa igreja tinha muitos materiais, coisas da igreja mesmo, Tem algumas coisas de valor. Aí ele dormiu. Aí o que aconteceu? Ele já vinha se preparando. Uma certa noite, na madrugada, veio algumas pessoas, se não me engano, 2 pessoas que ele falou, e pulou o muro para pegar algumas coisas. Aí ele falou assim: o que eu vou fazer? Aí ele usou de sabedoria, pessoal. Olha que coisa. Ele pegou 2 bombinhas e jogou no quintal lá da igreja lá. Irmãos, o pessoal foi embora. Eles pensavam que era tiro. Sabedoria. Então sabedoria é melhor do que a força. Você se lembra de Davi? Se você ler o capítulo 21, você vai perceber que Davi, ele estava fugindo de Saul. Saul, por causa de inveja, ciúme, estava perseguindo ele, querendo destruir, tirar a vida dele. Aí Davi falou: um dia eu vou ser morto, vou acabar sendo morto pela mão de Saul, eu vou fugir para a terra dos filisteus. E foi até Gate, e ficou lá. Aí tinha uns criados lá do rei Aquiles, que viu ele, e começaram a falar: olha, isso aí é Davi, que as mulheres cantavam dele, você se lembra? E começaram a falar, elas cantavam assim: Saul feriu milhares,
e Davi os seus 10 milhares. Aí foram falar para o rei: ô rei, o campeão do povo de Israel está aí. Onde que ele está? Está em tal lugar. Aí foram em busca dele. Sabe o que o Davi fez, pessoal? Usou de sabedoria, porque ele ouviu falar isso. Aí ele usou de sabedoria. O que ele fez? Se fez de doido, se fingiu de doido. Aí quando o rei viu ele se engravatando, batendo a cabeça e a saliva, correndo pela barba, falou: eu já está cheio de doido aqui na cidade, vocês querem me oferecer mais um? E ele foi livre por causa disso. Irmão, sabedoria. A sabedoria é melhor do que a força, por mais que ela seja desprezada. Talvez a sua sabedoria já foi desprezada. Você já ajudou algumas pessoas, você deu uma força para algumas pessoas com a sua sabedoria, mas depois a pessoa se esqueceu de você. Mas Deus não esquece não. Amém, pessoal? Continue com essa sabedoria. Glória a Deus. Vamos ver outro exemplo. Gênesis capítulo 40. Vamos lá? Gênesis 40. É facinho, né? Primeiro livro da Bíblia. O versículo é 14. 40, verso 14. Diz assim: porém lembra-te de mim, quando te for bem. Eu rogo-te que uses comigo de compaixão, e que faças menção de mim a Faraó, e faz-me sair desta casa, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e tão pouco aqui nada tenho feito para que me pusessem nesta cova. Aí diz o versículo 23: o copeiro mor, porém, não se lembrou de José. Antes se esqueceu dele. Isso aí, capítulo 41, versículo 1. E aconteceu que ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto ao rio. Aí eu vou adiantar para não ficar extensivo, versículo 9. Então falou o copeiro mor a Faraó, dizendo: dos meus pecados me lembro hoje. Estando o Faraó muito indignado contra os seus servos, e pondo-me sob prisão na casa da guarda, a mim e ao padeiro mor, então sonhamos um sonho na mesma noite, eu e ele, cada um conforme a interpretação do seu sonho sonhamos. E estava ali conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda, e contamos-los, interpretou-nos os nossos sonhos. A cada um interpretou conforme o seu sonho, e como ele nos interpretou, assim mesmo foi feito. A mim me fez tornar ao meu estado, e a ele fez enforcar. Então enviou Faraó e chamou a José, e o fizeram sair logo da cova, e barbeou-se, e mudou as suas vestes, e veio a Faraó. Eu não quero entrar nos detalhes, nos pormenores, eu não quero sair da revelação. Aqui diz que José estava preso por uma calúnia da esposa de Potifar. Só que ali Deus honrou e o abençoou, e foi crescendo. E um dia o padeiro e o copeiro tiveram um sonho, cada um teve o seu sonho, e José interpretou. Deus me deu até uma palavra, você sabe disso, já preguei aqui, que o padeiro sonhou com a morte, o copeiro sonhou com a vida. O que aconteceu? Do jeito que ele interpretou, aconteceu. E o copeiro foi livre. Só que antes dele ser liberto, ele falou assim: olha, no dia que você sair daqui, faça menção de mim a Faraó, fala de mim para Faraó, tenha misericórdia de mim, para que ele venha e me tire desse lugar. Só que ele não fez nada disso, ele esqueceu. A Bíblia diz que ele se esqueceu de José, ele foi grato. Se prepare, porque você às vezes irá sofrer ingratidões. Tem pessoas que você vai ajudar, vai dar uma força para ela, você vai investir nela, você vai capacitá-la para alguma coisa na vida, mas ela vai ser ingrata com você. Você vai estender as mãos para ela, ela vai ser ingrata com você. Mas não deixe de semear o bem. A Bíblia diz em Gálatas 6 que ao seu tempo você vai colher. Assim como aconteceu com José. Ele ficou esquecido por 2 anos. Mas Deus, irmão, na sua infinita sabedoria, fez com que Faraó tivesse aqueles sonhos. Ele sonhou com 7 vacas gordas, 7 vacas magras. Sonhou com 7 espigas boas e outras ruins. E as ruins, as feias, comiam as mais bonitas, mais formosas.
Aí o que aconteceu, pessoal? Ele foi e disse: lembro-me dos meus pecados hoje. Aí ele citou e falou a respeito de José. E falou para o faraó: ninguém conseguiu interpretar os teus sonhos, mas tem um homem que consegue. O nome dele é José. Do jeito que ele falou, aconteceu comigo. E José foi recompensado. Amém, pessoal? Amém. Tudo que você faz terá uma recompensa. Pode ter certeza. Não deixe de fazer o bem. Não deixe de ajudar. Não deixe de estender as mãos, que a sua hora vai chegar. O homem pode esquecer, alguém pode ser ingrato com você, mas Deus não. Ele vai recompensar você em nome de Jesus. Amém, pessoal? Olha o que diz também em 1 Samuel 16. Vamos lá? 1 Samuel 16. Você está em Gênesis, depois é ele, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel. Capítulo 16. Também não vou entrar nos pormenores aqui, mas a revelação que eu quero trazer. Diz no versículo 6, 16, 6. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para onde? O que dá a entender? E vamos entender isso aqui é muito importante. O Senhor Deus falou para Samuel, o profeta: olha, até quando você vai ter noção? Eu já o rejeitei. Vai na casa de Jessé, porque lá tem um provido de um rei. Ele foi. E quando ele chega lá, ele olha para Eliabe e fala: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Por quê? Porque ele era bonitão, tinha uma aparência formosa. O que dá a entender é que ele queria buscar uma pessoa semelhante a Saul, porque Saul também, diz a palavra, que ele era bonitão, era formoso, dos ombros para cima, ele sobressaía sobre todos, em termos de beleza, em termos de altura, de estatura. Então ele queria buscar alguém semelhante. Aí o que aconteceu? Eu só não conheci, não, porque vocês olham para a aparência, eu olho para o coração. Eu vou falar algo para vocês, irmãos. Eu conheço cada pastor, irmãos, homens de Deus, e às vezes estão em trabalhos pequenininhos, e às vezes a pessoa olha para a aparência e não dá muito valor. Você sabia disso? Às vezes ele é desprezado. Coisa séria, até mesmo da igreja. Irmão, nunca olhe para o tamanho de uma igreja. Onde tiver duas ou mais pessoas reunidas, ali está o Senhor presente. Às vezes tem pessoas que estão numa igreja pequena, tem uma capacidade tremenda, irmãos, e está lá. Pessoas espirituais, cheias do Espírito Santo, cheias do poder de Deus. Eu me lembro, antes de me converter, eu já disse aqui para vocês a respeito do meu filho Gustavo. Meu filho, ele pegou uma infecção séria, e a gente não conhecia Jesus, não conhecia a palavra, e várias vezes a gente levou ele ao médico, e nada resolveu. Até que um dia, uma menina, nem convertida ela era, olha que coisa, mas ela falou assim: eu conheço uma pastora, e se você levar lá, ela vai orar e vai abençoar. E levou. Na época, olha que coisa, eu fui pastor em Itaquá. E sabe onde que era a igreja? Itaquá. Nem convertido eu era, Itaquaquecetuba. Aí chegou lá, minha esposa levou. Aí a pastora, muito usada por Deus, falou assim: o problema dele é espiritual. A gente não entendia essas coisas. Irmãos, foi lá e na mesma hora, se a minha esposa falar nada, ela foi usada por Deus, falou: tem isso. Aí fez uma oração. Ele foi curado para a glória de Deus. E a igreja, irmãos, é praticamente o tamanho desse altar aqui. Mas era uma igreja de unção. Às vezes a pessoa passa por um certo lugar e menospreza, porque a igreja é pequenininha, mas ali tem unção, irmãos. Ali tem poder de Deus, ali tem a glória de Deus. Amém? Aqui nós estamos vendo que o profeta Samuel olhou para a aparência, mas não era a pessoa certa. Mas eu quero continuar lendo. 8. Então chamou Jessé Abinadab e o fez passar diante de Samuel.
o qual disse: nem a este tenho escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samar, porém disse: tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? E disse: ainda falta um menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa, até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e o trouxe. E era ruivo, presta atenção nesses detalhes, e era ruivo, e formoso de semblante, de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Que bonito isso aqui, pessoal. Quando passaram 7 filhos de Jessé, Deus falou: não é nenhum desses. Aí o Samuel falou: mas você não tem mais nenhum filho aí não? Tem um pequenininho, tem um menorzinho lá, está lá no pasto lá, está lá no meio dos estrumes, está lá no meio dos estercos. Eu nem convidei ele, porque jamais eu acharia que ele seria alguém na vida. Eu não vejo essa capacidade nele. Aí quando mandaram chamar, falou: enquanto ele não estiver aqui, a gente não vai se sentar não. E quando ele veio, Deus falou: isso aí. Nem o pai acreditava nele. O pai não via futuro dele. O pai não via a capacidade dele. E nem o chamou, nem o convidou. Davi ficou esquecido no coração do pai. Ele não foi honrado pelo pai. Ele não foi convidado para sentar à mesa. Mas Deus não se esqueceu dele não. Sabe por quê? Porque que diz no versículo 12, quando buscaram e trouxeram ele era ruivo, formoso, de semblante, de boa presença. Ele não tinha perfil de guerreiro. O pai olhou para a aparência dele, mas ele tinha, aparentemente ele não tinha perfil de guerreiro, mas espiritualmente ele tinha. Ele era um guerreiro valente, já tinha matado leão, já tinha matado urso. Oh, glória a Deus. Talvez as pessoas olhem para você para a aparência, ele não vê capacidade em você, mas pode ter certeza que dentro de você tem um espírito guerreiro. Amém? Você é um escolhido de Deus, por isso que você está aqui nesta noite. Amém, pessoal? E pode ter certeza, se a sua família te esquecer, se alguém te esquecer, se o pastor te esquecer, se o obreiro te esquecer, se o irmão em Cristo te esquecer, se o teu vizinho te esquecer, se o teu amigo te esquecer, seja quem for te esquecer, o seu patrão, o seu encarregado, o seu cliente te esquecer, jamais um vai te esquecer que é Deus. Assim como ele honrou, Davi vai te honrar. Continue sendo fiel onde você está. Continue cuidando das ovelhas. Aparentemente para alguns acham que é bobeira, mas Deus está vendo a sua fidelidade. E por causa dessa fidelidade, se você está ficando muito, no mínimo, Ele vai te colocar sobre muito. Ele vai honrar você, vai recompensar você. Amém, pessoal? Olha que coisa linda aqui em Isaías capítulo 49. Vamos para Isaías. Anda um pouco aí, para você se localizar. Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías 49. Às vezes nem notado você é. Sabia? Quem nunca passou por isso? A pessoa te despreza, acha você um pobre coitado, acha que você é um Zé Ninguém, por causa do seu jeito, às vezes simples, mas Deus está olhando para você. Amém, pessoal? Louvado seja Deus. Eu li um livro há muitos anos atrás, Irresistível a Deus. Irmão, você pode, irresistível a Deus. Isso é muito, muito profundo. Você é uma pessoa irresistível. Você, irmãos, a pessoa que na palavra ama a Deus, você é irresistível para Ele. Oh, glória a Deus. Olha o que diz 49, versículo 14. 49, 14. Mas Sião diz: já me desamparou o Senhor se esqueceu de mim. Sião aqui estava representando o povo de Deus. Ele está dizendo:
Já me desamparou, Senhor. O Senhor se esqueceu de mim. Quer dizer, eles estavam frustrados, decepcionados com Deus. Achavam, cara, porque Deus tinha desamparado, porque ele estava numa situação difícil e crítica. Mas eu garanto para você que jamais Deus vai desamparar. Sabe por quê? Porque Davi, uma certa vez, diz no Salmo 37, versículo 25: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendiga ao pão. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Não acredite que o mesmo vai acontecer com você. Não é porque você está passando uma prova que Deus desamparou. Deus não desamparou Sadraque, Mesaque e Abednego, não desamparou Daniel quando ele estava passando um momento crítico. Também ele jamais vai desamparar. Os olhos deles estão sobre você. Amém, pessoal? E diz mais: pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu todavia me não esquecerei de ti. Jamais Deus vai se esquecer de você. Em nome de Jesus, jamais Ele vai te abandonar. Você pode estar passando a pior crise da sua vida, a pior adversidade da sua vida, mas Deus está com você. E olha o que diz, a confirmação: eis que na palma das minhas mãos te tenho gravado, os teus muros estão continuamente perante mim. Você já olhou para a palma da sua mão? Eu, quando li esse versículo pela primeira vez, eu entendi o significado, a revelação. Quando você olha para a sua mão, você vê os riscos aí, né? É ou não é? Eu até me lembrei de um fato verídico. Na última empresa que eu trabalhei, antes de vir para o ministério, eu trabalhei numa empresa, foi até antes de me converter. Não, na penúltima empresa, perdão. E lá tinha um rapaz, que era trabalho de ajudante com a gente lá, fazia entrega. E eu me lembro que ele chegou e falou assim, que uma cigana foi ler a mão dele. Deixa eu ler a sua mão. E ele falou assim: minha mão não é jornal não. A cigana foi embora. Trazendo aqui, irmãos, quando Deus olha para a mão dele, Ele vê você gravado lá. Ele vê o seu nome lá na mão dele, a sua foto lá. Você está nas mãos do Senhor. Como que Ele vai te esquecer, irmãos? Não tem como. Você está seguro. Jesus não falou isso certa vez? Que as ovelhas estão nas mãos do Pai, e o Pai é maior que ele. O inimigo não pode tocar na mão de Deus. Ele não pode tocar em você, ele pode tentar, mas tocar em você não pode. Jamais ele vai te esquecer. Você lembra do Salmo 121? Que o Senhor é nossa sombra, a nossa direita. Onde você for, a sombra está contigo. Assim é Deus. Nunca se esqueça disso. Quando você vê a sua sombra, Deus está comigo. Assim como eu estou vendo a minha sombra, assim é Deus comigo. Jamais Ele vai te esquecer. Em nome de Jesus. O que nós vimos até agora? Davi diz: esquecido estou no coração deles. Talvez você possa ter esquecido na vida de alguns corações aí. Fica tranquilo. Pastor, eu estou esquecido. Estou esquecido pela minha própria família, pelo meu próprio irmão. Mas Deus jamais esqueceu de você. Jamais. E você se lembra no finalzinho que diz: sou como um vaso quebrado. Irmãos, quando quebra um vaso na sua casa, um copo, fica em pedaços lá, você vai lá, compra um super bonde para ajuntar aqueles pedaços? Você faz isso? Não, o que você faz? Pega uma vassourinha, pega uma pazinha, ajunta e joga lá no lixo. O Davi, quando ele disse isso: esquecido estou no coração deles, como morto, sou como um vaso quebrado. Irmãos, é que as pessoas estavam achando dele um lixo, inútil. Quer dizer, quando quebra um copo, aquele copo, ele se torna inútil, ele não serve para mais nada. E era assim que Davi era visto pelas pessoas. As pessoas não estavam vendo mais capacidade para ele. Talvez é o seu caso, as pessoas não te enxergam mais dessa forma. Você, para essa pessoa, é ninguém, é um zero à esquerda. Mas Deus está de olho em você. Talvez nesse momento você está só um caco, mas eu garanto para você que Deus não vai te jogar fora. Você pode ter errado, pisado na bola, mas pode ter certeza, Deus tem o poder de restaurar você, de levantar você. Se valorize em nome de Jesus.
Tem até um hino que é muito bonito: sou como um vaso de barro pronto a ser quebrado, para seres o que quer de mim. Amém, pessoal? Olha o que diz aqui, para finalizar, Jeremias capítulo 18, é depois de Isaías. Vamos lá, capítulo 18. Diz assim a palavra de Deus, versículo 1: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém, pessoal? Que tremendo, hein? Olha que experiência que Jeremias teve. Jeremias, levanta, desce lá a casa do oleiro. Vai para lá, Jeremias. Você vai perceber que tem um oleiro lá, ele vai estar fazendo vaso sobre rodas. Aí ele foi. Aí Jeremias percebeu que o vaso se quebrou. O que fez o oleiro? Fez um outro? O vaso. Aí Deus fala assim: assim sois vós nas minhas mãos. Vocês são como esses vasos quebrados, mas eu restauro você, eu renovo você, eu levanto você, eu sustento você, eu fortaleço você. Sabe por quê? Porque Ele nos ama. Oh, você valoriza. Talvez alguns querem te descartar, como descartam um vaso quebrado, um copo quebrado. Tem gente que se sente assim como um lixo. Mas a palavra de Deus no Salmo 113, que Deus pega aquele que está no lixo, que está no monturo, e faz assentar como príncipe no meio do seu povo. Você valorize. Amém? Talvez você não está sendo reconhecido, não está sendo valorizado. Talvez muitas pessoas tenham sido ingratas com você. Mas lembre-se, como aconteceu com José, que foi esquecido, foi ingrato com ele, Deus o recompensou. Lembre-se de Davi, nenhum pai dele o honrou, irmãos. Nem chamou ele para o sacrifício, para assentar mesmo, porque nenhum pai acreditava que ele seria alguém. Mas Deus honrou. Amém, pessoal? Você se lembra do pobre sábio? Foi ele que livrou aquela cidade, não foi ninguém poderoso da cidade, foi ele. Ele foi esquecido, mas a sabedoria é melhor do que a força. Mesmo que ela seja esquecida, mesmo que a pessoa sábia não seja ouvida, guarde isso no seu coração. Deus jamais vai desamparar. Você está passando por prova, Deus está com você. Talvez você pode estar como um vaso quebrado, mas você é como aquele vaso na mão do oleiro. Ele vai te restaurar, Ele vai te honrar, Ele vai te recompensar. Você vai dar a volta por cima. Com Jesus você vai dar. Amém? Vamos aplaudir Jesus, nosso Senhor, bem forte. Aleluia. Glória a Deus.